Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Mais uma vez aqui, professor Rodrigo Otávio Fernandes. Hoje a gente vai falar do empregador, né? Então o tema de hoje é o empregador, primeira parte. Então nessa primeira aula a gente vai falar sobre o empregador, conceito, características. Vamos falar sobre sucessão, empreitada, e na aula que vem a gente fala sobre grupo econômico, também é muito importante, poderes do empregador, né? Poder diretivo, de comando, poder regulamentar, poder de fiscalização, poder de sanção. Então vai ficar para uma aula na sequência, segunda parte da aula do empregador, ok? Beleza? Então vamos lá. Empregador, aqui, primeira parte de duas. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica ou ente sem personalidade ou ente despersonificado, titular da empresa ou do estabelecimento. Está no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Vejam que a gente já começa bem diferente em relação ao empregado, né? O empregado ele tem um requisito, dentro dos 5 requisitos principais, a pessoalidade. Então, além da onerosidade, só para recapitular, em relação ao empregado. Então, além da onerosidade, da não eventualidade, da subordinação jurídica, né, e da alteridade, o empregado tem a pessoalidade. Pessoalidade dividida em ser pessoa física, obrigatoriamente, e o contrato ser intuito persone, com aquela pessoa específica. Aqui não. O empregador, ele não tem cara, né? Ele não tem cara, não tem face. Ao longo da aula vocês vão perceber que essa visão abstrata do empregador, né, essa não necessidade de você enxergá-lo de uma forma específica, facilita e muito o acesso do empregado ou do ex-empregado, eventualmente lesado, ao crédito trabalhista, né? Então, só repetindo, o empregador ele pode ser pessoa física, né? Pode ser pessoa jurídica, pode ser até mesmo ente despersonificado, condomínio, massa falida, herança jacente, espólio, nada disso tem personalidade jurídica e todos podem contratar empregados. Então vejam que qualquer um pode contratar empregados, né? Então dessa forma fica mais fácil de eu saber de quem eu vou reclamar, né? Titular da empresa ou do estabelecimento. O empregador ele pode se constituir numa empresa única ou numa empresa com diversos estabelecimentos ou numa empresa de estabelecimento único, ok? Em relação às características, a primeira delas, e como eu disse, uma das mais importantes para acessar o crédito trabalhista, é a sua despersonalização, a sua impessoalidade. Então, o empregador, ele não tem pessoalidade, ele é impessoal, né? Pouco importa para mim se o meu empregador é uma sociedade anônima, se é uma sociedade limitada, né? Pouco importa se eu trabalhava para a Di Santini foi comprada pela Estilos, se eu trabalhava para as lojas americanas, e as lojas americanas agora se fundiram, se juntaram com a Magazine Luiza. Isso aí, para mim, pouco importa. Nada disso poderá afetar no meu contrato de trabalho. Nada disso poderá produzir uma alteração lesiva no meu contrato e afetar o princípio da condição mais benéfica íncito ao caput do artigo 468 da CLT. Ok? Isso, né? Essa despersonalização ou impessoalidade, ela vai facilitar não só na sucessão, mas vai facilitar também no grupo econômico. Então, na próxima aula, na segunda parte dessa aula, vocês vão ver que essa impessoalidade também vai facilitar e muito eu enxergar o que a súmula 129 me diz do TST em relação ao grupo econômico, né, que apelidou o grupo econômico de empregador único, ok? Beleza?
Outra característica do empregador é a assunção dos riscos do empreendimento. Isso é a antítese da alteridade. Então, um dos requisitos da relação de emprego, um dos requisitos para eu ser empregado é trabalhar com alteridade, trabalhar para alguém. E esse alguém, que é o empregador, que no caso, é que assume os riscos do negócio, assume os riscos do seu empreendimento. Então, eu sou professor. É óbvio que para a universidade seria interessante ter, me pagar, pagar o meu salário para eu dar aula para 80 dentro de uma sala. São 80 matrículas, 80 mensalidades, São 80 pagantes. Então, para a faculdade é ótimo. Mas, se a turma fechou com 30, são 30 matrículas, 30 mensalidades. Nada disso vai poder afetar o meu contrato de trabalho, a minha hora-aula, as gratificações que eu já adquiri. Nada disso vai alterar em si a minha situação, a minha condição mais benéfica, o direito adquirido pelo professor ao longo do contrato de trabalho, dentro da universidade na qual ele ministra suas aulas. É óbvio, repito, para a faculdade, que ela tenha o maior número possível de alunos matriculados e pagantes, mensalistas, pagando mensalidade. Ela lucra mais, ela paga ao professor um salário X e tem lá 80 camaradas pagando. Mas se a turma fechou com 30, ela fechou a turma e me entregou a turma, ela vai ter que me entregar o mesmo salário que se eu estivesse dando aula para 80, não vai mudar em nada, ok? Então isso é a assunção dos riscos do empreendimento. Outras questões podem levar à assunção dos riscos do empreendimento, Então, como eu disse, a baixa procura pelo curso, no caso do professor, no caso, por exemplo, de um vendedor, a baixa procura por bens de consumo, Então, se o camarada receber, não for um comissionista, um percentualista, se ele receber por unidade de tempo, ele, ao final de cada mês ele vai ter que receber o mesmo valor e por aí vai. Então, essas questões todas relativas ao que eu vou produzir, o empregador, o que o empregador vai produzir, o que o empregador vai vender, o que o empregador vai oferir de lucro, não vão interferir nos valores pagos aos seus empregados. Professor, existem hipóteses de flexibilização, redução temporária de salário, que o senhor falou na primeira aula, artigo 7º, inciso 6º, sim, para salvaguardar a saúde da empresa, mas são situações excepcionais, exceptivas, que só podem ser feitas através de convenção ou acordo coletivo. Ok? Através do sindicato da categoria, estipulando normas em convenção ou acordo coletivo. Primeiro, o instituto que a gente trata, que a gente fala quando a gente trata de empregador, é o Instituto da Sucessão Trabalhista. E ele vai, eu sempre falo da sucessão em primeiro lugar, antes da empreitada, antes do grupo econômico, porque é o instituto que mais me faz enxergar essa ausência de cara do meu empregador, essa ausência de face, essa impessoalidade, essa despersonalização do meu empregador. A sucessão está estabelecida nos artigos 10 e 448 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, e ela pode ocorrer por várias hipóteses. Existe uma que é mais evidente, que é a alienação, que a gente vai até partir aqui para o desenho, mas mas ela pode ocorrer em outras situações também. Então, processos de fusão, Itaú Unibanco. Itaú se fundiu o Unibanco, E aí? Eu era empregado do Unibanco. Aqui, por exemplo, na Tijuca, onde eu moro, basicamente todas as agências do Unibanco vestiram a roupa do Banco Itaú. Se eu era
funcionário, era empregado do Unibanco e hoje eu trabalho numa agência do Itaú Unibanco, isso para mim pouco importa. Repito, não pode mexer no meu contrato de trabalho. Salário mesmo, gratificações as mesmas, adicionais os mesmos, tudo igual. Nada muda. Não pode afetar a condição mais benéfica, processo de fusão, de incorporação, né? Então, uma empresa que compra outra empresa, incorpora outra empresa ao seu patrimônio empresarial, também não pode, se ela aproveita, né, os empregados da empresa fagocitada, né? Então, vamos dizer que, um exemplo, vamos dizer que a Universidade Cândido Mendes comprasse a Veiga de Almeida e aproveitasse os seus professores. Vamos dizer que a Faculdade Cândido Mendes comprasse a Veiga de Almeida e aproveitasse seus professores. Os professores não poderiam ter mudanças na sua hora-aula, não iam poder ter mudança no anuênio adquirido, gratificações, triênio, outros benefícios que porventura eles tinham e que lhes eram concedidos pela Veiga de Almeida, né? Então aí é que está a despersonalização e impessoalidade do empregador. Pouco importa, eu trabalhava para a Veiga de Almeida, agora eu trabalho para Cândido Mendes, continuo na mesma. Nada pode mudar para mim, né? Ou seja, essa mudança de face do emprego. Muita gente me pergunta, preciso anotar essa alteração na carteira de trabalho do empregado? Não. Eu preciso mudar o contrato de trabalho do empregado? Também não, né? Então aqui no direito do trabalho, essas formalidades não são necessárias, tanto nos processos de fusão como de incorporação. O mais comum, né, o processo mais comum de sucessão e o que mais cai em prova, né, o que vocês mais vão encontrar em prova, principalmente na prova da OAB, são os processos de alienação da empresa ou de parte dessa empresa. Então, quando essa empresa for alienada, for vendida para outra empresa, essa é a situação em que mais vai ocorrer a sucessão trabalhista. Então, Sapasso, que é uma sapataria da minha época, foi vendida para De Santini, foi vendida para Estilos, né? E essa nova sapataria, Estilos ou a De Santini, aproveitou os funcionários da antiga Sapasso. O camarada tira a calça vermelha, era calça vermelha e camisa bege, tira a calça vermelha, a camisa bege, bota a calça azul com a camisa branca da De Santini e continua trabalhando normalmente, vai mudar só o uniforme, meu amigo. O uniforme e o crachá. O resto continua o mesmo, salário mesmo, mesmas condições, nada muda, ok? Então isso é sucessão trabalhista real, né? Ela decorre da continuidade da relação de emprego. Nós falamos desse princípio também na primeira aula, no primeiro vídeo, né? Está na súmula 212 do TST. O que o Estado deseja? Qual é o desejo uterino do Estado, né? De que os contratos tendam ao infinito, né? De que eles tendam a seguir em frente e sejam o máximo possível, a maioria dos contratos de trabalho, por prazo indeterminado, né? Então, os contratos por prazo indeterminado são os que vão prevalecer sempre na dúvida. O empregado tem sempre contrato por prazo indeterminado. Os contratos por prazo determinado, os contratos com prazo certo para acabar com termo, são exceptivos no âmbito do direito do trabalho. A outra questão, a própria impessoalidade, que leva à proteção do empregado. Então, essa impessoalidade ela foi criada nada mais, nada menos para proteger o empregado. E a condição mais benéfica, como eu falei para vocês também, está no 468 da CLT, é um direito adquirido daquele empregado da Sapasso, que agora é empregado da De Santini, de manter as condições de trabalho que ele tinha com a Sapasso, agora com a De Santini.
Pequenas alterações podem ser feitas, professores, claro, que muda o uniforme, como eu disse, muda o crachá, muda alguma rotina ou outra, mas coisas poucas, em termos de remuneração, em termos de benefícios que o empregado tem adquirido no antigo empreendimento ao qual ele estava vinculado, não altera em nada, porque o empregador, eu repito, não tem cara, ele é impessoal. Beleza? Tranquilo. Ativos e passivos são transferidos imperativamente. Então, os artigos 10 e 448, eles estão na CLT, isso aqui é matéria de ordem pública, são artigos que protegem o empregado, então estão protegidos pela lei. Repito, eu posso comprar ativos, só ativos de determinado banco? Você pode comprar ativos de determinado banco lá para o direito financeiro, para o direito empresarial, para o direito do trabalho, não. O direito do trabalho é protegido, os empregados estão protegidos pelos artigos 10 e 448. Estão devidamente protegidos pelos artigos 10 e 448. Então, quando você compra um outro empreendimento, você incorpora uma outra empresa, você traz para dentro da tua organização uma outra empresa que você adquiriu, e aproveita esses empregados, traz esses empregados consigo, né? Você automaticamente eles estão protegidos pelos artigos 10 e 448 da CLT. Isso é uma imperatividade legal para proteger o empregado de possíveis alterações contratuais lesivas que não poderão acontecer, ok? Cláusulas restritivas de responsabilidade não têm valor. Quando a gente for aqui para o desenho, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer em relação ao OJ 261 da SDI 1 do TST. Repito, orientação jurisprudencial 261 da SDI 1 do TST. Ela trata, na verdade, de uma sucessão bancária. Ela trata de sucessão específica, mas ela pode ser aplicada para qualquer sucessão. Sucessão de empresa aérea, sucessão de posto de gasolina, sucessão de loja de varejo de comércio, qualquer uma. Trata aqui de banco, mas pode ser estendida a qualquer sucessão. Então, a filosofia da sucessão trabalhista não admite cláusulas restritivas de responsabilidade. O que é isso, professor? Que o antigo, entre aspas, empregador fique responsável pelos passivos anteriores à data da sucessão. Dá para explicar isso melhor? Quando a gente for aqui para o desenho, vocês vão entender isso bem melhor, tá? Mas, em resumo, tá? Os camaradas que eram da Sapasso, se a Sapasso não depositou o FGTS deles durante determinado tempo, essa dívida agora é da de Santini, no nosso exemplo. Então, essa dívida agora é da empresa que comprou a Sapasso, ok? Então, ela agora, de quem que eu vou cobrar esse FGTS que não foi depositado? Né? Então, eu vou cobrar agora da de Santini, não tem mais como cobrar da Sapasso. Então, é por isso que tanto ativos quanto passivos são transferidos imperativamente. E as cláusulas restritivas de responsabilidade não têm valor aqui no direito do trabalho. Ok? Duas alterações, eu costumo criticar bastante a reforma trabalhista, mas em relação a essas duas alterações, a reforma trabalhista foi bastante boa para o empregado, em relação ao 448-azão e o novo 10-azão. Então, além dos antigos 10 e 448, agora eu tenho 448-azão, que admite a solidariedade na fraude na transferência. Então, se houver uma transferência fraudulenta entre uma empresa e outra, as duas vão responder solidariamente. Hoje, isso é admitido porque a solidariedade
só advém da lei ou do contrato. Então agora eu tenho lei para aplicar essa solidariedade. E também em relação ao sócio retirante, o sócio está sentindo que a coisa não está boa, isso daqui não vai dar certo, o negócio está ruim, eu vou pular fora, né? Então eu vou averbar minha saída da sociedade ou vou deixar um laranja no meu lugar. Meu amigo, eu vou poder cobrar do sócio retirante até 2 anos, em até 2 anos, da averbação da sua saída da sociedade. Então, em até 2 anos de averbada a saída do sócio retirante da sociedade, eu vou poder chegar nele através da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu vou levantar o véu da pessoa jurídica, porque, em primeiro lugar, a ordem de penetração. Tá? Em primeiro lugar, eu vou atingir a pessoa jurídica. Em segundo lugar, os sócios atuais. Se eu só tiver deixado laranja lá, sem dinheiro, eu vou atrás do sócio retirante, mas isso tem que ser feito, como eu disse, em até 2 anos da saída dele da sociedade. Beleza? Tranquilo? Show! Artigo 10, azão, parágrafo único, fraude, mais uma vez. Solidariedade entre sócio atual e sócio retirante. Se tiver fraude, eu vou atingir os dois solidariamente, tanto o sócio atual quanto o sócio retirante, tanto o laranja que ficou quanto o que saiu, tá? A única exceção, né, em relação à sucessão trabalhista é a venda dos bens da empresa falida. Então não há sucessão na falência. O artigo 141, inciso 2º da Lei 11.101 de 2005, que já foi levado a exame do Supremo Tribunal Federal e foi decidido como, e foi óbvio, né, porque em tese ele cria uma exceção a normas imperativas de ordem pública protetivas do empregado, então ele tinha que ter sido realmente levado a exame do Supremo Tribunal Federal, ele foi declarado constitucional. Foi declarado constitucional porque quando eu vendo bens da empresa falida, eu estou vendendo bens. Bens. Eu não estou vendendo a empresa falida, eu estou vendendo bens da empresa falida. Né? Então, quando o empregado, o ex-empregado, né, da Varing, da VASP, da Transbrasil, está na fila de credores, da massa falida da Varing, da VASP, da Transbrasil, para receber os seus haveres, ele quer mais é que a massa esteja gorda. Ele quer mais é que a massa tenha bastante grana, bastante dinheiro. Ou seja, como é que a massa engorda? Como é que a massa fica líquida de dinheiro, de grana? Quando ela vende bens. Então ele quer mais é que os bens da empresa falida, os aviões, os carrinhos de levar bagagem, caminhão de fazer abastecimento, ele quer mais é que isso tudo seja vendido realmente para engordar a massa. Porque a partir do momento em que ele se habilitar para receber os seus haveres, vai ter dinheiro na massa para poder pagá-los numa eventual reclamação trabalhista. Lembrando que o empregado não é o primeiro da fila. O primeiro da fila é o acidentado do trabalho. Em segundo lugar, o fisco. Em terceiro lugar é que vem os ex-empregados daquela empresa que faliu, que quebrou. Ok? Então ele vai esperar pagar primeiro os acidentados do trabalho, depois pagar o fisco, né, os tributos, e depois é que ele vai receber. Então ele tem que se habilitar para receber os seus haveres da massa e, obviamente, torcer para que exista o máximo de liquidez nessa massa. O máximo de liquidez nessa massa só será atingido a partir do momento em que os bens da empresa falida forem vendidos. Por isso, a constitucionalidade do artigo 141, inciso 2º da Lei 11.101 de 2005. Então, não estou vendendo a empresa falida em si, e sim os seus bens.
Lembro que a massa falida não tem personalidade jurídica, é ente despersonificado, como eu exemplifiquei aqui no início da aula, juntamente com a herança jacente, com o espólio, com o condomínio. E massa essa, inclusive, que pode contratar empregados, né? Eu não falei que eles podem contratar empregados? Por quê? Por conta do princípio, por conta da característica da despersonalização ou da sua impessoalidade. Legal? Então, gente, as mudanças, as alterações na empresa, alterações societárias. A empresa na qual eu trabalhava era uma comandita por ações, virou comandita simples, depois virou limitada, agora é sociedade anônima, lançou ações no mercado. Isso para mim, pouco importa qual é a estrutura empresarial montada para o meu empregador. Como eu disse, meu empregador não tem cara, meu empregador ele se caracteriza por essa impessoalidade. Caracteriza por essa impessoalidade, não tem face, não tem cara. Se ele não tem cara, não tem face, então se ele é limitada, se ele é uma sociedade simples de pessoas, se é uma sociedade por ações, isso pouco importa. Importa que ele pague meu salário em dia. Isso que importa. Importa que ele me pague em dia pelo meu trabalho, ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos pro desenho? Vamos pro desenho. Então aqui, a gente tem já previamente estabelecido, previamente colocado aqui para vocês, a venda da empresa alfa para a empresa beta, com aproveitamento dos empregados João, Pedro e Jorge. Então, os empregados João, Pedro e Jorge, que trabalhavam para a empresa alfa, agora trabalham para a empresa beta. Tá aqui, João, mesmo Pedro e mesmo Jorge. João, Pedro e Jorge. Então trabalhavam para a empresa alfa, agora trabalham para a empresa beta. Esse contrato de compra e venda ele foi realizado no dia 19 de outubro de 2021. Tá? Então no dia 19 de outubro de 2021, a empresa beta adquiriu a empresa alfa e aproveitou os empregados da empresa alfa. Bom, levando em consideração as normas imperativas de ordem pública instas aos artigos 10 e 448 da CLT, ou seja, a continuidade da relação de emprego insta a súmula 212 do TST. Automaticamente, né, me leva à condição mais benéfica, direito adquirido 468 da CLT. Os artigos 10 e 448 nada mais fazem preservar a condição mais benéfica lá do 468 da CLT. Ou seja, adquiro ativos e passivos. Ativos e passivos são transferidos imperativamente da empresa alfa para a empresa beta. Ativos e passivos são transferidos imperativamente da empresa alfa para a empresa beta. Impessoalidade do empregador, pouco importa para João, Pedro e Jorge se eles trabalhavam para alfa e agora trabalham para beta. Pouco importa para João, Pedro e Jorge se eles trabalhavam para alfa e agora trabalham para beta. Eles têm que receber o mesmo salário. Então esse cifrão aqui tem que ser igual. Aí o capital, né, com a sua criatividade, né, vai e elabora um documento no contrato de compra e venda, registrado em cartório, com selo, com timbre, com aquele decalquezinho, né, que brilha no escuro, com a assinatura do tabelião, tudo que tem direito. O pessoal adora esse formalismo, né? Formalismo que para o direito do trabalho não vai adiantar muito não, né? Então, nesse documento do contrato de compra e venda, fica estabelecido que os passivos, ficou estabelecido nesse documento, que os passivos
anteriores a 19/10/2021, ou seja, anteriores à data da sucessão, são de responsabilidade de alfa e não de beta. É isso que eles colocaram nesse documento aqui. Aí a pergunta é, esse documento é válido? Esse documento que reserva os passivos trabalhistas anteriores a essa data aqui, ó, 19/10/2021, reserva esses valores a alfa e não transfere esses valores a beta. Esses passivos trabalhistas anteriores a essa data não vêm para beta, ficam com alfa. Estão estabelecidos num documento registrado em cartório, assinado pelo tabelião. Isso tem valor para o direito do trabalho? Não, não tem. Não tem valor. Não tem valor, isso está aqui, ó, na OJ 261 da SDI1 do TST. Eu falei para vocês que ela trata especificamente de sucessão bancária, mas que ela pode ser aplicada para sucessão de empresa aérea, de posto de gasolina, de comércio, de indústria, do que você quiser. Por dois motivos, tá? Primeiro motivo, tá, que esse documento é nulo. Por que esse documento é nulo? Professor Rodrigo, por que esse documento é nulo? Primeiro motivo. Vamos botar aqui embaixo, tá mais fácil? Então, primeiro motivo. Por que esse documento é nulo? Eu tenho que justificar isso na prova da OAB, eu tenho que justificar isso na prova que eu vou fazer. Por que esse documento é nulo? Primeiro, eu não posso contratar contra leges, contra a lei. Eu não posso contratar contra a lei. Que lei é essa? Artigos 10 e 448 da CLT. Os artigos 10 e 448 da CLT foram criados como normas imperativas, protetivas do empregado. Eles não estão lá na CLT à toa. Como é que eu vou contratar contra leges, contra a lei? Lei essa que foi criada exatamente para proteger o empregado. Não posso. Vou contratar contra a lei? Não posso, né? Então os contratos, eles presumem que eu tenha um objeto lícito, possível, determinado, determinável, e uma forma prescrita ou não defesa em lei. Essa questão é defesa em lei. Eu não posso contratar, né, contra aquilo que a lei já estabelece. Então ela diz que os ativos e os passivos vão passar para a beta e acabou. Não tem conversa. Mas tem um outro argumento, tem um segundo argumento. Qual é o segundo argumento? Qual é o segundo argumento que eu tenho? Qual é o segundo argumento que eu tenho? Eu pergunto, de quem é o direito aos passivos eventualmente deixados por alfa? Alfa, beta ou os empregados? De quem é o direito ao 13º não pago de 2020, por exemplo, por alfa aos seus empregados? De quem é o direito ao FGTS não depositado relativo a 2019 dos empregados de alfa? De quem é o direito relativo às férias não pagas com acréscimo do terço constitucional relativas a 2020 não pagas por alfa? O direito é de alfa? O direito é de beta? Ou o direito é de João, de Pedro e de Jorge? Senhores, o direito é de João, de Pedro e de Jorge. Ou seja, eu não posso contratar, eu não posso pactuar, direito de terceiros. Direitos de terceiros. Os empregados são terceiros. Esse documento visa
Esse documento visa negociar direitos de terceiros. Senhores, o João tem um terreno em Iguaba. Eu tenho dinheiro para comprar o terreno. Aí eu vou e transaciono o terreno dele com Lúcia. Lúcia não tem nada a ver com o João. Então, eu compro de Lúcia um terreno que é de João. Eu estou comprando um terreno de um terceiro, não tem nada a ver, o terceiro não tem nada a ver com isso. Então, esses empregados aqui não podem ser prejudicados por um pacto realizado por duas empresas visando lesá-los. Porque a partir do momento em que você deixa os débitos trabalhistas com uma empresa já praticamente sem patrimônio nenhum, você está lesando os seus empregados. Então, esses empregados agora vão cobrar esses valores que eu falei, né? 13º, as férias, o FGTS, de quem? De beta. Agora eles vão cobrar de beta. Eles vão cobrar de beta. Ok? Não posso transacionar, pactuar direito de terceiros. Ok? Olha lá, ó. Tá lá embaixo. Tá vendo? Aqui. Não posso pactuar direito de terceiros. Ok? Beleza. Bom, isso é sucessão. Isso aqui é sucessão trabalhista. Além disso, né, é bom frisar, né, é bom bater também nessa tecla de que o novo 448-azão, parágrafo único, trata da solidariedade entre alfa e beta quando houver fraude na transferência. Então, se houver fraude nessa transferência aqui, as duas empresas são solidárias. Repito, solidariedade advém da lei ou do contrato. Outra questão, sócio retirante. Então, se porventura um sócio retirante, né, a beta está indo mal das pernas, aí o sócio se retira, vai embora, eu posso ir atrás dos bens desse sócio retirante em até 2 anos de averbada a sua saída da sociedade, observada a ordem, primeiro pessoa jurídica beta, depois sócios atuais e em terceiro lugar o sócio retirante, olha o SR aqui, o sócio retirante, ok? Além disso, parágrafo único do 10-azão, se houver fraude, solidariedade entre sócios atuais e sócios retirantes. Então eles são solidários na fraude por força do artigo 10-azão da CLT. Sucessão trabalhista. Tem tudo. Tá feio, né? Mas é isso aí. Quem acompanhou o passo a passo, volta o vídeo, vai para frente, volta o vídeo, vai para frente, que você vai ter uma visão perfeita da sucessão trabalhista. Bom, hoje eu me presto também, além da sucessão trabalhista, a falar da empreitada. A empreitada também se liga muito ao tema empregador, está prevista no artigo 455 da CLT. A empreitada é uma espécie de quarteirização de serviços trabalhistas. Eu já ouvi falar em terceirização, professor. Quarteirização é uma espécie de quarteirização de serviços, né? Autorizado lá pelo artigo 455 numa atividade específica, obra, né? Então, obra de construção, né? Construção, incorporação. Então, nas obras de construção, de incorporação, né? Na construção de grandes empreendimentos ou empreendimento que vai ser construído por uma finalidade específica, né? O dono da obra, os donos da obra vão contratar uma empreiteira. Essa empreiteira às vezes não tem todos os
segmentos da obra, né? Lhe falta expertise em acabamento, na parte elétrica ou na parte de metais, e ela subempreita pintura, pastilhagem, ela pode subempreitar partes da obra. Então o dono da obra, ele pode contratar uma empreiteira, essa empreiteira pode subempreitar partes da obra e, obviamente, que quem vai realizar isso em loco, lá no local, é o ser humano, é o empregado dessas subempreiteiras ligadas a essa empreiteira principal, que vai trabalhar com seus empregados e também com os empregados das subempreiteiras contratadas. Então, é o repasse de atividade fim específica, tá aqui a obra, tá? Então, obra de construção ou de incorporação. Quando a empreitada for regular, a responsabilidade relativa ao não recebimento dos valores dos empregados das subempreiteiras, isso sem fraude, tá? Só tem fraude quando o examinador disser no caput que tem fraude da questão. Então, se ele não disser nada, foi apenas um inadimplemento no pagamento das subempreiteiras. A responsabilidade vai ser subsidiária. Agora, quando houver fraude, a responsabilidade é exclusiva do empreiteiro principal. Como é que é isso graficamente, professor? Vamos desenhar? Então nós vamos desenhar aqui, eu vou apagar a sucessão e a gente vai desenhar a empreitada aqui para vocês terem uma noção legal de como é que vai ficar. Vem comigo aqui para o desenho? Vamos para o desenho? Vamos lá. Né? Então graficamente aqui, ó, 455 da CLT, como eu disse para vocês, autoriza o repasse de atividade fim específica, obra, construção ou incorporação. Isso é a empreitada, ok? Então, Rodrigo, né? Rodrigo, um exemplo, né? Uma hipótese. Me formei em medicina em Campos. Formei em medicina em Campos com um colega meu, César. Então, César também se formou em medicina em Campos. Terminado o curso de medicina, cada um partiu para fazer residência numa área. Eu fiz residência em dermatologia e o César fez residência em imunologia, né? Então ele fez em imunologia, eu fiz em dermatologia. Um belo dia a gente está passeando com a família pelo shopping, eu estou passeando com a família pelo shopping e depois de muitos anos encontro o César. César, oh, que legal te encontrar aqui, tão grandes teus filhos, legal, tá, me apresenta a esposa, oh, como é que você tá? Tudo bem, pá. A gente senta na praça de alimentação para trocar uma ideia, e aí como é que tá? Então, o exercício da medicina, então eu falei, rapaz, a coisa não tá muito boa não. Dando plantão em vários hospitais, consultório procura, não tá muito lá essas coisas, a situação não tá muito legal, estou trabalhando para uma clínica que está me pagando uma merreca, os plantões estão me deixando cansado, quase não estou dormindo, coisa não está boa. E o César vira para mim, rapaz, parece uma coisa do destino, que a minha vida está a mesma coisa, muito parecido com o que está acontecendo com você, está acontecendo comigo também. Também estou dando plantão em vários hospitais, também estou tendo dificuldade de me manter empregado, as clínicas, os hospitais estão pagando muito pouco e tal. Na verdade, Rodrigo, o César vira para mim, na verdade, Rodrigo, eu recebi de herança um terreno lá na Vargem Grande, minha vontade mesmo é de montar uma clínica para mim, queria construir uma clínica e nessa clínica lá eu colocar o meu consultório, colocar um centro de pesquisa, né, o cara é imunologista, né, colocar um centro de pesquisa e coisa e tal, manipular os meus próprios medicamentos, essa coisa toda. Eu, porra, cara, você
falou um negócio agora aí, eu falando para ele, né? César, você falou um negócio agora impressionante porque parece que coisa do destino, porque eu também recebi uma herança só que em dinheiro. Recebi um dinheiro alto aí, uma grana boa, e eu tenho o mesmo sonho que o teu. Também tenho vontade de ter meu consultório, né? É, as minhas coisas, né? Um lugar onde eu pudesse receber queimados, onde eu pudesse tratar, né, de pessoas com as mais diversas doenças de pele, né, fazer análises clínicas daqueles cistos retirados, aquela coisa toda. Cara, então por que a gente não une a fome com a vontade de comer, né? Eu pego o terreno, eu entro com o terreno, o César falando, né? Eu entro com o terreno e o Rodrigo entra com o dinheiro e os dois vão e pagam uma empreiteira, né? Então nós somos os donos da obra, ó, Rodrigo e César. Né? Então Rodrigo e César, Rodrigo dermatologista, César imunologista, donos da obra, ó, dono da obra, eles contratam uma empreiteira e diz o que a gente quer. A gente quer nesse terreno isso. Uma clínica assim, com a entrada assado, o consultório dele ali, o meu do outro lado, uma entradinha aí para um PSzinho, né? Um pronto-socorro de queimados e coisa e tal, um ambulatório. Quem sabe até se a gente se dedica à cirurgia dermatológica, um pequeno centro cirúrgico e por aí vai, um laboratório de análises clínicas, né? Então fazer lá, construir lá a nossa clínica lá no terreno que ele tem na Vargem Grande, terreno grande, né? Ia ficar uma clínica boa, né? Ia ser muito legal. E a gente contrata essa empreiteira. Essa empreiteira aqui, ela tem quase tudo, tem fundação, infraestrutura de concreto, né? Ela tem parte quase toda a execução da obra ela faz, mas tem algumas coisinhas, né? Pintura, pastilhagem, parte de acabamentos de metal, né? Parte de acabamentos plásticos, que ela não tem expertise, ela não tem pessoal que faça isso. Então, geralmente, ela contrata subempreiteiras para realizar aqui. Ela contrata essa subempreiteira alfa para realizar um serviço de pintura, essa subempreiteira beta aqui para fazer a pastilhagem, essa subempreiteira Charlie, né, para serviço de acabamentos de metal, e a subempreiteira Delta aqui para a parte de acabamentos de plástico, acabamentos plásticos, né? E óbvio que essas subempreiteiras vão contratar empregados lá na ponta da linha, né, para realizar esse serviço. Esses empregados é que vão realizar o serviço que essas subempreiteiras. Essa subempreiteira aqui, ó, que é a subempreiteira da pastilhagem, subempreiteira beta, ela não pagou os seus empregados. Não pagou os seus empregados. Não pagou. As outras pagaram. Tudo certinho. Aqui resolvido. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Isso aqui é algo que vocês já viram comigo em vídeo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que parece isso aqui? Isso tem cara de terceirização, não tem? Autorizada por lei. A lei autoriza. Tá aqui, ó, 455 da CLT. A lei autoriza, mas tem uma cara de terceirização. É a mesma solução, tá, gente? Mesma solução, não muda nada. Então, o empregado que não recebeu da subempreiteira beta, ele vem em cima da subempreiteira beta, e se a subempreiteira beta não puder arcar com os haveres a serem recebidos por esse empregado, quem responde é a empreiteira principal. De que forma? Subsidiária. Já viram isso, né? Estão lembrando de terceirização? Estão lembrando, não estão? Estão lembrando, não estão? Responde de forma subsidiária.
E se tiver fraude? Ah, se tiver fraude, eu criei um CNPJ falso, eu criei subempreiteiras das mais diversas ordens aqui para afastar de mim os possíveis vínculos empregatícios que esses trabalhadores, que esses operários aqui na ponta da linha poderiam querer obter. Isso não vai adiantar nada, tá? Porque se tiver fraude, ó, se tiver fraude aqui, ó, esse empregado vem direto em cima da empreiteira principal. Tá? Vai pedir vínculo de emprego direto com a empreiteira principal, porque ele vai ter os requisitos da relação de emprego: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, alteridade, subordinação jurídica. Então ele vai pedir o vínculo direto com essa empreiteira aqui, que vai nesse segundo caso, então aqui é o primeiro caso, né? Então nesse segundo caso, a empreiteira vai ter responsabilidade exclusiva, né? Exclusiva. Responsabilidade exclusiva. Tá lá. Vai ter responsabilidade exclusiva. Então aqui, no primeiro caso, no mero inadimplemento, responsabilidade subsidiária. Na fraude, responsabilidade exclusiva com vínculo. Com vínculo garantido. Com vínculo garantido com os empregados da subempreiteira falsa, da falsa subempreiteira. A grande pergunta, a pergunta que não quer calar é: será que após cobrar da subempreiteira e a subempreiteira não pagar, após cobrar da empreiteira principal e a empreiteira principal não pagar, será que eu posso ir em cima do dono da obra? A pergunta que não quer calar é: será que eu posso cobrar de Rodrigo e de César? E aí? Será que eu posso cobrar de Rodrigo e de César? Essa é a dúvida que não quer calar. Ou seja, eu posso transformar essa terceirização numa quarteirização? Esse empregado não recebeu da subempreiteira, cobrou da subempreiteira, subsidiariamente cobrou da empreiteira principal, subsidiariamente também poderia cobrar dos donos da obra? Será que pode? Senhores, não há previsão legal para cobrança dos donos da obra, tá? 455 não faz menção a isso. Então não há a possibilidade de cobrança dos donos da obra por ausência de previsão legal. Isso está na OJ, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, vou trazê-la para cá, ó. OJ, vou trazê-la para cá. 191 da SDI 1 do TST. OJ 191 da SDI 1 do TST. Eu só posso cobrar de Rodrigo e César se eles forem do ramo da construção ou da incorporação. Por isso que no meu exemplo, Rodrigo e César são médicos. Médicos são do ramo da construção ou da incorporação? Não. Médicos não são do ramo da construção ou da incorporação. Podia dar esse exemplo com dentista, podia dar esse exemplo com contador, dei exemplo com médico, exatamente para que você não pudesse cobrar do dono da obra, porque os donos da obra são médicos, não são do ramo da construção ou da incorporação. OJ 191 da SDI 1 do TST diz que não há previsão legal no 455 para a cobrança dos donos da obra quando eles não forem do ramo da construção ou da incorporação. Beleza, gente? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Como eu disse, essa é a primeira parte da aula O Empregador, né? Então, a gente falou do empregador, conceito, características, né? Falamos da sucessão trabalhista e suas várias nuances.
Falamos da empreitada regular, a empreitada com fraude, a impossibilidade ou possibilidade da cobrança dos valores do dono da obra. Na segunda parte dessa aula, no próximo vídeo, tá? A gente vai falar de grupo econômico, muito importante para vocês, cai muito em prova, grupo econômico. E vamos falar de poderes do empregador, ok? Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Fique com Deus e até a próxima aula. Um beijo no coração. Tchau, tchau.